Olá, muito bem-vindos. Hoje vamos trazer soluções aí para os seus condomínios, para suas casas, detalhes incríveis, principalmente para quem quer atingir o alto padrão. E o que será que é o alto padrão? Quais são esses detalhes que elevam o projeto, elevam o valor do metro quadrado? Hoje o nosso convidado, gente, tem números aí nas redes sociais. Juliano Alcântara, muito bem-vindo, Juliano. Muito obrigado. Uma boa noite, boa tarde, boa madrugada para quem estiver assistindo. De madrugada. Obrigado pela oportunidade, A tá? gente que agradece, Juliano. Juliano, a gente conheceu o Juliano na Feicom, em São Paulo. Tem 1.600.000 seguidores no Facebook, 232.000 seguidores no Instagram, 255.000 no YouTube, mais TikTok, Kawaii. E, Juliano, a gente vai falar de solução aqui, mas da onde tanto sucesso? As coisas foram acontecendo naturalmente, mas usei a minha profissão para me envolver usando as redes sociais, né? Acho que esse mundo que nós vivemos hoje conectado através do smartphone, aplicativos e fotos e vídeos, eu quando vi a oportunidade eu falei, eu vou entrar nessa também. E entrei já tem desde o Orkut, então já tem um tempão, né? É, mas também assim, a gente sabe, a gente vai falar um pouco, que você conte um pouco da tua história também, porque realmente é muito inspirador. A gente está falando de um público também que trabalha na área de pintura, então a gente sabe assim Isso. como você influencia realmente as pessoas. Esses números também vieram de uma dor, de algumas dores, inclusive, né? Às vezes aquele momento assim de ficar preso e quando solta, vai pelo mundo. Com certeza, vieram de dores, sim. Dores, tanto dores de dia a dia de trabalho, como dores da vida mesmo, né? Pessoal, da minha vida. Os desafios, né? Isso, É, exatamente. passou por vários desafios. Mas, Juliano, vamos começar pelas soluções, depois a gente vai contar um pouco dessa história aí para Tá, realmente a gente tenha essa certeza da motivação que você traz e inspira e realmente mostrando a qualidade do serviço que você traz aí tá. para arquitetos, para as obras Balneário Camboriú, Itapema e todo o Brasil, é isso? Exatamente. E aí, o que que temos aí? A gente participou de uma feira que a gente viu alguns produtos, mas conta pra gente, assim, o que que no dia a dia traz eh, essa qualidade no teu serviço? Tá, eu posso me aprofundar um pouquinho de como eu comecei na pintura bem rápido para não ficar, também não ser longo, porque vai estar tudo Linkado. porque como quando eu sou de São Paulo, para quem não sabe, eu nasci em São Paulo e morei lá por quase 41 anos, tem 7 anos que eu estou aqui em Santa Catarina. E quando eu comecei a pintar, não tínhamos soluções para nós tínhamos soluções para tinta, para massas, para tudo, opa, para tudo, mas não tínhamos a solução para proteção, né. Quer dizer, o cliente investia muito alto nos móveis, nas janelas, no piso. E o pintor naquela época com jornalzinho, jogava no chão, não tinha muita fita crepe, não tinha acesso. Ou era lona preta, eu sou dessa época, entendeu? É, tem gente que ainda tá nisso aí. Tá, tá Não mu conhece, não não né, evoluiu. essa é a solução, é a antiga solução, né, Uhum. que nós tínhamos. E aí eu tive a oportunidade em 2000, quer ver, acho que foi em 2014, 2013, conhecer na feira também, essas soluções aqui de isolamento para pintura, né. E a gente olha para o mercado de alto padrão, um mercado que exige muito, né, tem um investimento altíssimo desde da fundação até o acabamento, e esses produtos em si que estão aqui, eles entram na parte de basicamente de acabamento, para quem está construindo e reforma também. Não, e pintura é impressionante, né, quando é bem feita, é maravilhoso, né, É, é muito lindo. e o pintar, ele não é só o pintar, né. Porque antes do pintar nós temos que proteger. E quando eu chegava na casa dos clientes que eu não tinha muita soluções, basicamente era desespero, né. "Ai, vou pintar, vai fazer muita poeira, Juliano, respingo". Aí você tem que convencer o proprietário, muitas das vezes convencer a empregada, a funcionária, que ela fica em casa, que é ela quem cuida muitas vezes do lado da cliente que sai para trabalhar. E nós tínhamos 2 desafios, né. Vários, 2 não, vários, que era o da cliente, convencê-la de pouca poeira e a empregada que ficava em casa e ficava cuidando do imóvel.
E tava muito jogado assim, que, não, faz sujeira mesmo, faz sujeira, e pintura é sujeira. E hoje a gente sabe que dá para pintar, fazer o melhor acabamento, entregar o melhor para o cliente que tem um sonho de ter uma casa bem pintada, com proteção. É, porque eu lembro de uma cliente que ela foi fazer uma reforma e quis ficar na casa, era uma reforma realmente muito grande, né, muito robusta, e eu falava: "Olha, vai chegar um momento que você não vai conseguir ficar em casa". Dito e feito, chegou um momento que ela falou: "Meu Deus, parece que eu tenho gesso até no dente", ela falava isso, Nossa né. senhora. E aí quando a gente fala em gesso então realmente, proteger faz toda a diferença. E também, Juliana, a questão de um bota a culpa no outro, às vezes, na obra, né. Exato. Mas, eu penso assim, ó, às vezes o rapaz que vai fazer o gesso, né, antes de eu chegar na pintura, né, ele não tem as soluções que eu tenho, porque isso aqui tá muito atrelado hoje. O pintor hoje ele tá tendo mais acesso, porque ele chega no fim da obra, né. Mas isso não é só para final de obra, nós temos produtos aqui que não é só para fim de obra, né. Desde sacos aqui, que é para carregar entulho, até proteção para móveis. É divisória dos ambientes também. Divisória de ambiente para quando o cliente ele quer dividir uma parede e não quer jogar uma lona preta, que muitas das vezes fica aquele cheiro da lona que ela é de reciclagem, a Uhum. maioria fica um cheiro forte, às vezes Ou quer ter amplitude de visão também, né. e aí você consegue ter um zíper. Tem um zíper que você abre, você tem as barras que você divide, então você consegue fazer divisórias dentro do imóvel, seja ele em obra, seja ele para reforma. E a maior dor, tem a dor da obra, mas eu coloco assim na balança, tem a dor de quando você reside dentro do imóvel, que já tá morando, que você tá com o teu cachorrinho lá, com o teu gato, com teus filhos, com o teu carpete, com tuas cortinas, Com com suas tudo. roupas no E aí? guarda-roupa, né. E aí? E aí você vai sair jogando lona Ou quer preta. fazer um ambiente separado É, e depois hoje tem outro. soluções. Antigamente não tinha, hoje eu consigo entregar isso para o meu cliente. O interessante, assim, que a gente imagina que às vezes, qual é o custo, né. E aí, assim, a gente tá falando, por exemplo, quando fala em vou dar o exemplo da fita crepe azul, né, que a gente sabe que ela é muito boa, né. Isso. Mas o que querendo ou não, na quantidade, você acaba gastando dinheiro, Hum. né, parece que não é, mas vai que vai. Mas quanto custa sujar uma banheira, sujar um porcelanato e não ter mais como remover? É ver o valor de um móvel, você vai precisar colar para poder proteger, vai precisar colar em cima de uma parede de móveis, pode ser uma janela, pode ser um piso, porque se você cai um produto que nós estamos falando de fita, mas nós temos queda, Sim, também tem e isso. queda de Uhum. material que cai impacto. Vamos começar com quedas então, que daí É, vamos lá no início. tá. Falou aí de esse aqui seria o da Esse aí é só para carregar entulho, entulho, para limpar a obra, né. limpar, mas já é, além do padrão resistente, tem aonde As as alças que alças. ela parece que é até 1 tonelada ela aguenta aí, enfim, é bem resistente esse material. E você pode, se tiver pode ser carregado pela força dos braços, né, ou então se tiver aqueles guincho que carrega Uhum, pallet e levanta pallet, você consegue levantar e descarregar ele até numa caçamba. Essa é uma bag, tá vendo? Bem uhum, resistente. Esse já ele entra tanto no final da obra, né, uhum. ou até no início da obra, no meio da reforma. Então, essa é uma solução que a Salvabras trouxe Bem legal. para carregar entulho também, né, para não ficar o Uhum. entulho jogado lá. Às vezes você vai fazer um apartamento, às vezes você vai quebrar uma parede, o cliente vai ter que chamar uma caçamba para uma simples parede, Sim. e às vezes você consegue quebrar bem quebradinho um buraco ali de uma porta, você consegue jogar nas bag, e não deixar ela jogar ela no canto da parede no apartamento, Muito e bom. sacar. Os síndicos agradecem quando vai Aí. passar aí É, pelo prédio. E outra coisa também, quando a gente foi fazer a reforma aqui da Condocasa, né, a gente tá falando de uma casa inteligente, mas a gente passou por toda a reforma de uma casa de 1981. Foi realmente desafiador. E o fato de, por exemplo, assim, salva-piso, né, isso. a durabilidade é muito maior, porque no começo, assim, se você colocar algo que é simples, dá 3, 4 dias já tá tudo rasgado, furado, então salva-piso também para proteger o porcelanato. Posso mostrar ele aqui? Uhum. Ó, Então ele tem as bolhas, né. ele nasceu de uma dor, Uhum. o proprietário era um fabricante de embalagens, e ele precisava reformar a casa dele. Ele tinha colocado alguns porcelanatos lá que era caro e o pessoal querendo usar
sobra da caixa de piso que se joga na Uhum, obra uhum. e lona preta. Ele correu, pensou, fez Protótipo. e depois ele falou: olha, resolveu o meu problema. Aí ele começou a entregar para amigos. Pô, foi atrás de arquitetos, empreiteiros, pessoal que trabalha com reforma. Ele começou a dar para algumas pessoas, isso lá em São Paulo, na região do Alphaville, né, em Barueri. E aí, isso tem pelo menos, acho que uns 15 anos atrás. E aí ele lançou esse produto, depois foi para o mercado, que é esse com a bolha, ele é para impacto, como eu falei, né? Queda Uhum. de marreta, queda de espátula, o eletricista tá lá puxando um cabeamento, cai o alicate, enfim. E ele é impermeável. Esse aguenta trânsito pesado dentro da obra. Até que o cara precisa sair do fundo da piscina, que as casas normalmente é feita piscina no fundo, né? E precisa Uhum. passar por dentro da obra. Uhum. Eles têm até terra, barro e tudo. E se o piso está protegido, fica tranquilo que ele aguenta esse vai e vem com carrinho de mão, vai e vem, não tem problema. Uhum. Tá? E impermeável contra a chuva também. Você Muito bom, fácil de cortar, instalar, não facinho de tem. cortar. Uhum. E outra, é reaproveitável. Então, se você de repente conseguiu instalar ele e não danificou ele, você consegue reutilizar ele para uma outra obra. Então, ele é reutilizável. Juliano, antes da gente falar dos demais produtos, para a gente falar um pouco da questão da cultura que você traz para os pintores no geral, Sim. né? E também a gente depois vai falar um pouquinho sobre a importância dos profissionais nesse processo da arquitetura, mas voltando a falar sobre os pintores. Como que você inicia isso? São treinamentos? É o teu dia a dia? Porque eu sei também que as fábricas te chamam para as Sim, palestras, né? sim. Como que você leva esse conhecimento para o mercado? Ó, pra você ver como que é engraçado. Eu fiquei. O treinamento que eu recebi foi de uma arquiteta. Ela que me. Primeira, quando eu morava em Santos, ela que me apresentou o salva-piso. Eu não conhecia. Aí depois eu conheci na feira. E aí o proprietário me deu. Vai usando nas tuas obras e tal, Mas enfim. sempre atento, né, pra você ficar Sempre. Eu pra sempre saber. fui. Não, a arquiteta tá pedindo isso, o outro tá Isso, pedindo isso. aquilo. Ela que colocou na obra e eu achei aquilo diferente, porque eu usava lona preta. E aí ela me mostrou, depois eu, por acaso, na feira rodando, eu falei com o proprietário que ele tinha esse produto, que eu trabalhava com esse produto lá em Santos. Ele falou, pô, que legal, me dá teu WhatsApp, depois eu vou mandar algumas bobinas para você de presente. E assim foi. E hoje, como eu tenho já tem 8 anos que eu conheço os produtos da Salvabras, eu tô com eles desde o Salva-Piso, quando só tinha o Salva-Piso, não tinha esse tanto de produto aqui. E eu comecei a levar para os meus treinamentos, que eu dou treinamento para pintores nos 4 cantos do Brasil, né? Uhum. Grandes indústrias. Grandes indústrias, tanto de isolamento, tanto de material para pintura, máquinas e lixadeiras para contenção de acabamento, contenção de poeira e acabamentos interiores também, né? E aí nos meus treinamentos eu levo a solução basicamente quase que completa. Eu levo o produto aplicado para aplicar, mas antes de aplicar o produto nós temos que se proteger. Então isso aqui anda comigo no carro. Quando dá, eu levo de carro, quando não dá, a gente coloca Uhum. ele no avião e recebe lá na cidade que ela vai dar treinamento. Mas 90% dos workshops e treinamentos que nós fazemos com os pintores, nós falamos em soluções para proteção de móveis, de vidros, de piso, enfim. A gente não só fala da tinta em si, Uhum. mas a gente fala o que vem antes. Antes da Até tinta vem a proteção. até porque, assim, são detalhes que muitas vezes tem que ter muita paciência, né, É, porque a gente vê assim, eu vi, instalando a fita, daí um tempão lá pra instalar, mas aí a pintura foi rapidinho, né, é. porque realmente tá tudo protegido. E muitos têm dificuldade em aceitar o tempo que é investido, não é perdido. Uhum. Que é investido na proteção e no isolamento, porque tem muitos clientes que têm condições de pagar. E aí, se ele não sabe, ele vai ficar preso naquele método antigo, tradicional, Uhum. né? E que vem à cabeça um monte de coisa. Depois que eu tirei o plástico, por baixo do plástico alguém rasgou, porque aquela lona preta você não consegue ver muitas das vezes o que está atrás. Uhum. Você só vai ver no final. Uhum. E aí, o cliente não sabendo, o profissional não sabendo, ele coloca dificuldade, porque ele vê o tempo. Fazer toda essa frescura, eu não preciso disso. Pelo contrário, isso é um diferencial. Se eles Uhum. souberem vender isso, agregar esse valor, isso, eles vão cobrar mais. Porque o Legal. cliente, ele investe, ele não quer ter o bem dele danificado. Ele não quer respingo, ele não quer. Então, o Não que quer estresse, né? não quer. Então, e outra, querendo ou não, você fazendo uma obra onde você pode bater no peito e falar para o cliente, ó, a tua obra você não vai precisar de contratar uma empresa de limpeza pós-obra. Ela pode até, você vai conseguir contratar, mas você vai contratar,
mas não vai ser aquela limpeza pesada, que Uhum. precisa usar solvente, usar thinner, usar um monte de querosene. Não precisa. Se você fizer a proteção certinha, não precisa. Vai Mas precisar contratar uma empresa, sim, mas uma limpeza, você vai ver que a limpeza é uma limpeza leve, não é uma limpeza pesada. economiza até nesse sentido, né. É. Aí Mas na venda, né? Ele tem que saber vender. Se ele não souber vender, levar essa informação para o cliente, ele não vai conseguir colocar isso dentro da obra. mas a gente sabe também que, você usa depois eu vou explorar um pouco mais disso, das Tá. ferramentas para mudança cultural até dos pintores, mas vamos falar um pouquinho mais de produtos aqui. E eu vi também que é esse aqui, no caso, que vai proteger pedras e que tem diferença de porque ele meio que gruda na É, superfície, né, mesmo é. sem cola? Nós temos aqui, ó, esse aqui é um plástico eletrostático, tá? Esse aqui ele tem 1,5 de altura por 20 de comprimento. E ele tem uma fita crepe aqui que ele já vem agregado, tá vendo? Ó? Ele tem uma fita crepe agregada, que Ele já cola no teto, por aí você só exemplo. estica ele como se fosse uma Uhum, cortina. uhum. E aí, o que acontece? Ele tem um plástico eletrostático que ele, É porque ele é estrostático, aí ótimo. ele gruda no móvel, no vidro, né? Pode ventar. Depois que você colocou, passou a fita do lado, ele não levanta mais, ele fica esticadinho ali. E sempre aparecendo o que tá atrás E também. você consegue enxergar o que tá atrás. É aquilo que eu falei, às vezes você tem uma lona ali, você não sabe o que tá atrás, você não consegue O enxergar. sofá. A obra fica até pesada, o clima, Uhum, sabe? uhum, Fica aquele negócio tudo escuro. uhum. Então, esse foi um dos primeiros. Aí hoje, depois lançou isso aqui, esse aqui você pode jogar por cima do sofá. Ah, esse é porque é para os móveis. É, também, você pode jogar por cima de um sofá, sabe? Dependendo da obra, uma mesa igual a essa que você consegue até cobrir. Só que aí Uhum. se você vê que vai ter muita gente Ah, andando pra muito lá e pra bom. cá, você pode colocar o protetor de quina, tá vendo? Que é uma Uhum, barra. Tá vendo esse protetor de quina aqui, ó? Você imagina o impacto uma mesa. uhum, Pensa comigo. uhum. Seja ela de madeira, Imagina um Corian, que é caríssimo, e dá aí? uma lascadinha já. Aí você fala pro cliente, gasta 300 a 500 reais de protetores de quina. O que que é isso aqui? Uhum. 500 reais pra uma mesa de... É, na verdade tem as superfícies, né, É. tem silestone, Corian, porcelanatos que são lastras Então, que, né, que pode às vezes bater algum vidro, alguma coisa que pode dar uma lascada. às vezes uma mesa que ele tem lá que era da mãe, que é de Uhum. família, que tá há anos passando de família em família, tem um valor gigantesco para eles. Verdade. A E gente tem uma mesa aqui na Condo Casa que é um pequiá, uma mesa é, maravilhosa vai durar gerações então, ali, toda torneada, imagina, né. aí você imagina, dá uma pancada na obra, na hora que você procura quem fez, Ah, não acho. não sabe, ninguém Uhum, fez. só se Nessa tiver hora ninguém fez. câmeras e É. é. Então, por isso que a Samambaia foi trazendo as soluções para realmente a obra, o cliente não ter problema, não ter estresse, o profissional oferecer isso para o cliente, porque o cliente, se ele souber que ele vai ter a obra dele limpa, a obra dele protegida, e no final da obra ele não vai passar por estresse de ter que refazer muitas das E coisas. as frentes também que eu vejo interessante, assim, também, Juliana, assim, às vezes a gente, só vai fazer pintura quando tal fazer vou dar um exemplo aqui nosso. A gente tem a banheira que chegou, até Tá. quero agradecer a Sábia, que é da nossa região aqui, Sábia com 2 Bs, porque eles vão instalar a banheira maravilhosa ali no banheiro e vão trazer o misturador. E aí eu falei: "Não, mas o Juliano tem que vir antes, aí não sei o que e tal", daí agora aí o pessoal já quer trazer, daí nós temos um protetor de banheira, né. Então Temos aqui que é esse esse aí aqui. é um lançamento, foi lançado ano A gente pode passado. instalar a banheira ali que você se vira depois. Fica tranquilo, esse aqui foi lançado ano Morredor. passado, tá? Ele tá muito voltado a curvas, né? Pode ver que ele faz curvas, ó, ele é curvado, justamente para atender. Banheira, tá aí na ilustração banheira, né? Uhum, Mas pensa comigo, se você tem uma mesa que ela tem essa curvatura na ponta, eu posso entrar com o Ki na lateral e fazer toda a curva uhum. O oval, tudo, né. também. Então nós estamos aí na banheira, mas ele vai além da banheira. Uhum, com certeza. Essa solução também foi bem interessante. Outra situação tem mais alguma coisa relacionada à arquitetura antes da gente voltar a Temos falar um pouco muita coisa sobre aqui, vou puxar mais pra próximo. coisas que Vamos lá. Esse produto em si, esse aqui já não vem com a fita crepe, tá? Se você tá vendo, ele não tem a fita crepe.
Porque ele é um produto que às vezes o cliente quer instalar com a fita, não É quer. igual esse, só que sem a fita. É. Uhum. E aí ele quer colocar uma fita azul, que ele deixa mais tempo. A azul é a melhor. É. Essa aqui, muitas das vezes, dependendo do serviço, eu coloco. Vamos supor, se eu vou fazer um serviço aqui hoje, rápido, eu coloco esse amarelo, porque eu já tiro, não vai agredir. Porque a cola Uhum. amarela, se deixar muito tempo, ela vai agredir, vai ficar grudando. Esse aqui é para serviço rápido, tá? E tem com fita azul é que eu não trouxe. Tem desse com fita azul, Uhum. que você vai deixar 15 dias. Uhum. Olha, uma obra 15 dias não vai ficar cola. Então, esse aí, se você quiser colocar, agregar, esticar ele, usar ele só como proteção, você Ar-condicionado, tá desenhado aqui. também para Uhum. ar-condicionado, pode ver que ele tem um modelo de aplicador aí. Uhum. Ele ar-condicionado, uma TV, uma coisa menor, ele tem, pode ver que ele tem, nós temos ele, o salva-pintura no tamanho menorzinho, que a largura também acho que de 45. Legal. Também dá para cobrir o ar-condicionado. Uhum. Esse aqui eu já falei que pode cobrir móveis, né? Sofá, Uhum. se você olhar a ilustração sofá. Temos aqui, ó, esse aqui é para rodapé, aquele rodapé laqueado, bonito. Tem de alumínio, assim, Aí, ó. com inox e com Aí. LED. E aí? Aí eu quero pintar, o cliente só quer pintar a parede. Aí, por algum motivo, o cara vai lá, papapá, pinta e acontece alguma coisa. Às vezes o cara que está instalando lá, pintando, não, talvez não é um profissional capacitado, que acontece, às vezes, o cara assumiu uma obra que ele não está preparado para essa Uhum. obra e acaba sujando o rodapé do cliente. Aí ele mesmo vai querer usar um produto químico e aí acaba manchando. E Uhum. aí, já viu. Uhum. Então, esse aqui, ó, é o de 20 centímetros de altura, tá? Já é pro maior. E por 20 de comprimento. Esse aqui é um papel craft, que você pode usar ele também no Mas roda... e daí usa com a fita crepe também. Isto, no Uhum. rodapé. E se você não quiser instalar ele direto no rodapé, você pode colocar uma fita azul por baixo Uhum. e colar ele por cima. Que aí você, Entendi. se quiser deixar muito tempo, Entendi. tá? Esse aí também ele pode proteger até batente. Dependendo da obra, você... No São entorno soluções, da é. porta. É. Pega o rodapé, continua e faz a porta toda. Isso. De repente você tá com as portas todas lá de pronta fábrica, pintadinhas, você quer fazer uma pequena proteção, já não tem mais ninguém na obra, você vai pintar a sua parede, não quer que respingue, vai pintar o É teto. porque agora as portas evoluíram muito, né? Tem portas que já vêm com coloridas. É. Imagina Então, respingar numa porta dessa. portas coloridas. Eu vi na Feicom, vi portas lá vermelha, verde, Uhum. azul, coisa mais linda. Não é só branca, né? Não. Preta. E aí, você faz uma porta preta, tá toda respingada de tinta, o cara vai pintar o teto. E às aí? vezes os arquitetos adoram colocar, às vezes, a mesma cor da parede na porta Isso. também. E aí, se o Uhum. cara suja, o profissional vai lá e suja, às vezes vai fazer um buraquinho de gesso, furou, vai fazer um furinho para passar um cabo de energia, qualquer coisinha, o pó vai na porta. A porta muitas das vezes fosca, aí o cara vai lá e limpa. Outra coisa também de proteção que geralmente é um problema em obra são os rejuntes, né? Porque se suja depois na hora de colocar o rejunte, se for antes ou mesmo depois, é um problema, né? De ter Exato. que limpar e nunca vai ficar a mesma coisa, né? Não O melhor fica. é proteger. Então, hoje, o mercado ele oferece isso, né? Temos esse outro menor também, que é um outro protetorzinho de rodapé, só que tem a fita laranja e ele abre também aqui, ele vira 20 centímetros. É igual aquele, só que agora ele vira uma bobina menor e com um comprimento maior. Muito bom. Protetor de salva-tomadas também é Isso. outro problema. Fica tudo. É, E às vezes não é só tinta, é o próprio reboco, argamassa, né? Fica tudo. porque às vezes o profissional passa todos os cabos na obra e hoje nós temos vários processos até ao passar a massa corrida, tem a máquina de passar massa corrida. Que É, que algo você tem vários equipamentos que não vai dar nem tempo de você mostrar aqui, Isso. mas que E aí, também. se você não colocar esse protetor, você acaba sujando todos os cabos do eletricista. Uhum. E aí pega mal sujar Uhum. todos Uhum. os cabos dele. Então eu prefiro colocar esse protetor de tomada. O pessoal gosta de trabalhar com você também, né? Que daí já Isso. não vai E estragar é o muito trabalho simples, dos só retira no final da obra, tá? Ele estoura esse lacre aqui, opa, ele estoura isso aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E aí ele puxa os cabos dele. E eu não atrapalho, não danifico os cabos dele com pó ou com excesso de massa corrida. E temos no tamanho menor. Esse aqui é 24 por 12, se eu não me engano, né? E temos ele não, 4 por 2. Pra tudo pra tomada. 4 por 2 e 4 por 4. Juliano, quando a gente fala, por exemplo, assim, agora vamos voltar a falar dos instaladores, esse item muito interessante também que coloca no pulso para poder Isso. esticar a fita, né? Tudo, isso aqui é tudo para facilitar o quê? O processo de isolamento. Não tem, oh, cansei pra mim, oh, esqueci lá. Não, ele já coloca aqui no pulso
E aqui ele coloca a fita crepe, ele vai esticando, vai colando, vai... Enfim, hoje o mercado, ele tem soluções realmente para o profissional instalar e não ter perrengue na obra no final. E Juliana, assim, quando você voltando à questão dos instaladores, né, para os pintores, mão de obra, quando você faz essas palestras, né, a Hum. gente te conheceu lá em São Paulo, na FECom, você conta um pouco da tua história, porque assim, a gente sabe que um dos piores problemas na obra, de mão de obra, a não ser esses jogos de azar, que hoje eu acho que tá Sim, pior do tá, que é. a bebida e tudo mais, mas a gente sabe, e até assim, a questão administrativa das pessoas que estão na mão de obra, porque às vezes a gente sente que ganha até dinheiro, ganha um bom dinheiro, mas falta essa questão da administração, da família. Pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? A gestão, né? A questão da gestão. E gestão não só assim da empresa em si, né? Gestão da própria vida. A gestão da vida é a principal, porque se você não tiver uma gestão da vida, a da empresa, você imagina, se a vida não tá boa, dificilmente você vai conseguir levar isso para a empresa, acaba atrapalhando. Uhum. E vice-versa também, né? Não adianta. Verdade. Dentro da profissão pintor, é uma profissão que, quando eu fui parar, há 27 anos lá, que meu professor me levou para ser um ajudante, eu percebia muito que os pintores, eles não levavam a sério a profissão, eles não viam valor na profissão, entendeu? É uma profissão que eles viam ali, tipo assim, eu tô aqui só de passagem. Porque, na real, ele tá ali passando um tempo porque ele queria mesmo era ser um funcionário CLT, porque o cunhado trabalha numa empresa, o outro primo trabalha numa empresa, e a minha vontade é um dia entrar naquela empresa. Ponto. E ele entrava ali na pintura 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele já estava formado como pintor. Ele nem percebia que ele já era um pintor, mas ele também não investia em conhecimento, não investia em aprender a cuidar do pouquinho do dinheiro que muitas das vezes sobrava, porque a maioria estoura. 80% não sabe administrar o seu próprio ganho, o seu dinheiro, Uhum, né? E eu também tive essa minha fase, porque ninguém me falou, ó, uhum. Juliano, você vai pegar essa grana aqui, você vai guardar e Vai tal. empreender, né? Ninguém. Uhum, Isso nós não aprendemos nem na escola. uhum. Não é Não, passado isso. aham. Nós não aprendemos. Agora até diz que está evoluindo em algumas situações, né? Mas realmente, Não, financeiro, não é empreendedorismo. matéria, né? Tipo É. assim, ó, você ganhou tanto, guarda Não, tem que ir tanto. na raça e muitas vezes no sofrimento. Isso. E aí, meus primeiros passos lá em São Paulo, como pintor, eu sempre fui um cara que eu observava muito. E o empreiteiro que eu trabalhava, ele era um cara de sucesso, né? Que trabalhava para muita gente, ele tinha uma clientela muito grande. Eu sempre sonhei um dia chegar mais próximo dele. E aí eu fui procurando a cada instante, cada momento melhorar. Mas só que eu tive um problema que basicamente quase todos têm, que é a bebida. A construção civil é a Uhum, base assim da operacional. Eu falo que é o pessoal que bota a mão na massa mesmo, que uhum. está no canteiro de obra, desde a fundação, carpinteiro, pedreiro, armadores de ferro, até chegar no pintor. Ele já vem, já vamos dizer, da rua para a obra com o problema do alcoolismo. Uhum. Isso atrapalha demais o profissional. Nós vemos grandes profissionais. Se você perguntar em qualquer canto da cidade aqui, você fala, ó, fulano é muito bom, mas quando ele bebe, ele não é a mesma Uhum. pessoa, né? Quantos clientes já não tem E o esse feedback? comprometimento também com o cliente, né, de chegar numa segunda-feira: "Ai, não foi trabalhar porque bebeu", né, isso quando é segunda, né, quando não é são outros dias da semana. E por incrível que pareça, isso está culturalizado dentro da construção civil. Parece que segunda-feira é um domingo ainda, é a Uhum. extensão do domingo. É Sim. da coisa mais normal, segunda-feira faltar. Eu nunca gostei. Eu fui muito faltador, eu tive meus problemas também, depois eu mudei, Uhum. mas depois de lá para cá não admito mais. Sim. Mas aí o que acontece? Você comentou até a Márcia colocou na pauta aqui, porque a gente faz uma pauta com um jornalista junto, Certo. e ela falou assim: "Não, fala para o Juliano comentar sobre essa questão até de uma figura feminina, que foi sua esposa, né, Isso. e aí você pegou um problema muito grande na relação da pandemia, e aí trouxe toda conta um pouco pra gente, antes de eu explorar essa história, assim, pra A minha esposa, ela é sobrinha e filha de pintor, né? Então elas viu os tios, 3 tios pintor, o pai, então. E o tempo passou, em 2015 eu sofri um acidente, só pra gente.
Eu sofri um acidente, né? Eu já não bebia mais, basicamente bebia muito, e isso me atrapalhava, né? Eu tinha os meus defeitos, na segunda-feira eu não ia, enfim. Aí eu dei um basta, Porque chegou. daí você fala, ó, eu passei por isso, Eu, né? eu passei por Vai, todas as fases é mais que fácil ouvir do que alguém eu lá falar que não passei. eu entendo tudo que esses profissionais, seja ele pintor, seja pedreiro, seja eletricista, passam e passaram. E quantas pessoas também você ajudou a mudar essa parte, né? Bastante nos meus treinamentos aí, A gente vê pelos comentários que eles fazem, muito. né? Quando você faz os vídeos, É, eles comemoram contigo, assim, é. a maior parte do que a gente vê ali realmente é. Porque eu comecei eu dei início a uma revolução na pintura hoje. Isso começou em São Paulo. Aí depois em 2015, quando eu me acidentei, eu fiquei em casa um ano, quase sem poder trabalhar, fraturei a vértebra, a L1, e eu não tinha outra opção ao não ir para a internet. Não tinha o que fazer, tinha que ficar dentro de casa. Aí eu fui para a internet pesquisando, criei grupos de pintores. Hoje o grupo tem 170 mil pintores no Facebook. É um grupo do qual eu administro. 170. Como que é o nome? Grupo pintor mesmo. Grupo Pintor, Pintor? É. Aí a indústria de tinta foi para lá saber o que esses pintores estavam reunidos, porque naquela época não tinha outros aplicativos, TikTok, Uai, não tinha nada disso. Nessa Era só o época que Face. parece que foi ontem, né? Foi durante a pandemia. 2015. Ah, 15. Só o Face, 10 anos. fez, todo mundo fez. Todas as indústrias entraram lá, marketing, de comercial, para saber o que esses pintores estavam inventando se reunir. Nós queríamos só ser ouvidos pela indústria Não, de tinta. hoje ajuda até a criar marca já de Ajudar a desenvolvimento do produto. produto e Isso. logo e cores e muito interessante. Exatamente. E aí, 2017, eu vim trabalhar aqui 30 dias. Me apaixonei por Santa Catarina, não tinha pisado aqui, não conhecia. Aí eu falei pra mulher, vamos morar em Santa Catarina. Itapema, no caso. Você Não, eu fui pra Camboriú, primeiro lugar. Ah, Camboriú. Eu fui trabalhar em Itajaí, fiquei 30 dias, 2017. 23 de novembro de 2017, eu cheguei em Joinville, um amigo me pegou lá, me trouxe até Itajaí. Eu dormi na casa desse amigo, fiquei 30 dias lá trabalhando com ele na Praia Brava, pintando. E no dia 23 de dezembro de 2017, eu voltei para São Paulo, só que no dia 8 de janeiro, eu fiz a promessa que eu ia morar em Santa Catarina. Eu morava de aluguel em Santos. Vendemos tudo lá, trouxemos só a televisão, os 2 cachorrinhos, a minha esposa e meu filho no carrinho, com um monte de sonho na bagagem. E vim para Camboriú. Aluguei um apartamento em Camboriú. Fiquei lá. Só pra gente ilustrar um pouquinho isso que é Camboriú, a gente tem Balneário Camboriú, que é conhecido pelos arranha-céus. Isso. E aí a gente tem Camboriú, que é do lado, mas tem outra prefeitura, outra cidade, mas que acaba apoiando muito uma cidade apoia a outra. Isso, porque o Balneário tá do lado do mar, né? A gente costuma lá do Daí tem a praia, né? BR, Isso, e pro sentido lado ao sul, ela tá à tua esquerda, e sentido norte, né? Ele tá à direita. E Camboriú está ao lado esquerdo para quem vai para o norte e para quem vai ao sul está ao lado direito, né? Isso. Então Camboriú é uma cidade e Balneário Camboriú é outra. Que tem uma extensão territorial até maior do que a nossa. Isso. Aí 2018 eu me mudei, morei 3 anos em Camboriú e hoje eu moro em Itapema. Hoje eu consegui, em 2019 eu consegui comprar um imóvel em Itapema e hoje eu resido em Itapema. Na melhor hora, hein? Foi um A momento, cidade não para de evoluir, né? foi um momento bom na minha vida. E aí a gente vai falar aí, então, da... 2015, né? Acho que foi pandemia que você falou? Não, a pandemia foi 2019, 19, né? 2019 é questão da pandemia, né? Foi, né? Que você comentou que foi durante a pandemia ali que... Porque eu faço um trabalho de pesquisa de ferramenta fora do Brasil, né? Tudo isso que o Paulo tem, eu já vi essas soluções para... Muitas dessas coisas que tem aqui, a gente divide com o dono da Salvabras. Porque eu pesquiso muito sobre Nova Zelândia, Austrália, Finlândia, Dinamarca, sim, eu nunca pisei lá. Mas eu uso muito o Google. E qual foi aquela história, assim, não vai ter como não falar disso, dos R$10 lá, que você precisava muito criar um produto e... desempenadeira, né? E aí a tua mulher, não tem dinheiro pra isso, e aí você peitou, assim... Isso foi em São Paulo, foi em 2015, quando me acidentei. Eu não tinha dinheiro, tava pagando aluguel, não tinha dinheiro, quebrado dentro de casa, só eu trabalhava, minha esposa, meus filhos, 2 filhos pequenos. E eu comecei a pesquisar, eu só tinha um computador, daquele computadorzão tradicional, antigo, uma internet Wi-Fi, não existia naquela época, era tudo discado, se o telefone tocou, tu atender, cai a internet. E eu tinha um celularzinho com a internetzinha que não era dos smartphones, né? Não era esses aparelhos modernos. E aí, pô, me falaram que a internet você consegue ver tudo. Aí eu comecei a pesquisar. Você queria render. Porque eu tava me sobrando muito tempo.
Uhum. E aí eu comecei a pesquisar, Mas falei, eu digo render que os produtos que você queria utilizar rendesse a obra também. produtividade. Isso, Produtividade, isso. porque as ferramentas do Brasil, que os pintores usavam há 50, 60 anos, são as mesmas. Era um rolinho, um pincel, uma lata cortada, era caçamba para eles pintar, e um cabo de vassoura era o extensor. Esse era o Uhum, pintor. uhum. E outro cabo para ligar a lâmpada lá em cima. Acabou. Esse é o pintor, eram as ferramentas do pintor. E eu nunca fiquei satisfeito com isso. Assim, eu acho que tem que ter mais soluções. E aí, eu pesquisando, eu descobri que o Google eu teria o tradutor. Google Tradutor. Eu falei, olha, tem um tradutor aqui. Aí eu escrevi desempenadeira, eu escrevi pincel. Aí eu copiava e traduzia um exemplo para o inglês, traduzia para o russo, traduzia para o japonês. Aí eu comecei a ter acesso às ferramentas gringa, No mundo inteiro. que não existia nada aqui no Brasil. Falei, olha que interessante. Eu comecei a baixar fotos e vídeos. E aí, como a pintura massa corrida é cansativa, porque é vários processos, lixar, não é fácil, massa. Sim, até para quem tá ali do lado, É, eu olho e fico apavorada, o pessoal às vezes fica tudo branco, falando: "Não, é, não, às vezes eu quero, é, sabe, criar situações que não é. precisa chegar". É cansativo, estressante, sim, sabe? E tem vários fatores que acaba atrapalhando até o cara. Às Pele, vezes ele não cobra saúde, bem, aí corre, faz uma massa mal aplicada, lixa sem não dá lixadeira. resultado É, final. não dá o resultado final esperado. E aí eu falei, eu vou pesquisar sobre desempenadeira. Eu escrevi desempenadeira e traduzi para o russo. Quando eu traduzi para o russo, eu vi um. Aí caiu num canal de um ucraniano, né? Que a língua deles é a mesma, e caiu num canal do YouTube de um ucraniano. Depois eu fui saber, depois de um tempo. Pra mim era tudo russo, mas depois eu fui ver que o canal dele era a Ucrânia. E eu vi ele usando uma desempenadeira. Os pintores que estiver assistindo aí sabem o que eu tô falando. Uma desempenadeira Berox, que não era o nome Berox, tinha 1,20 m. Eu falei, e nós pintores usávamos aquela desempenadeirinha. Eu falei, olha que desempenadeira interessante. Aí vai com as 2 mãos. Eu com uma desempenadeira dessa aí no Brasil vou ganhar dinheiro, eu vou fazer o processo ser mais rápido. E eu vou conseguir corrigir melhor as paredes, porque ela é grande. Uhum. Falei, vou trazer isso para fazer uma quando eu voltar Que a não trabalhar. basta só ser, grande para render, você tem que ter Ela ergonomia tem que ter de ergonomia, aham. ela tem que ter uma lâmina flexível para dar um acabamento, para não ficar muito arrebada, para na hora que você lixar não perder tempo, não gastar com lixo, enfim. Uhum. Aí eu falei, baixei todos aqueles vídeos, as fotos, enfim, guardei comigo. Jogava dentro do grupo lá, que o grupo já tinha uns 7 a 10 mil naquela época. E aí eu falei, eu preciso comprar uma desempenadeira para eu trabalhar quando eu voltar. Procurei lâminas de aço, porque eu quis fazer a minha de caseira. Pra testar. Procurei na internet, não tinha. Onde é que eu vou encontrar essa lâmina? Encontrei um rapaz vendendo essa lâmina em Ribeirão Preto. Aí eu fui, comprei 10 caixas, Já 10 tá já lâminas, estava sem dinheiro sem ainda. dinheiro, quebrado. Era um português em Ribeirão Preto. Eu queria só uma lâmina, que eu ia desmontar e ia fazer a minha despenadeira. Ele falou, não, não, garoto, eu vendo a caixa fechada. Eu sem dinheiro, eu fui e comprei a caixa fechada. E quando eu cheguei dentro de Com casa, criança em casa. e corri o risco de ele não me mandar. Se o cara fosse um Hum, cara caloteiro, ele poderia não me mandar. com Não cair no certeza. golpe. Ele me vendeu as 20 desempenadeiras. Quando eu abri assim, que eu cheguei dentro de casa, minha mulher falou, não aguento. Porque eu já tava numa rotina de pesquisar madrugadas e madrugadas, sabe? Eu E fiquei, ainda ir para o mercado, sair do operacional, digamos, e ir para a é, internet? é, Hum. isso. E ali eu tava, porque eu descobri o que ninguém descobriu naquela época. Fui o primeiro pintor a ter acesso a todas aquelas informações. Nem os maiores fabricantes de ferramentas do Brasil tinham aquelas informações. E eu tinha. E eu comecei a arquivar aquilo tudo no meu computador. Comecei a arquivar. E onde eu colocava uma foto, todo mundo queria saber onde é que eu encontrei. Porque não tinha, era algo novo. Resumindo, cheguei com essa desempenadeira em casa, minha mulher, não dá mais, eu vou embora, cara. Você só faz só Vou pintura. ligar. Você nem voltou a trabalhar, só pintura. Eu falei, calma, mulher, que eu sei o que eu tô fazendo. Já enxergava o potencial das informações que eu tinha armazenado no computador. Eu tava. A maior riqueza de um ser humano é a informação, é a sabedoria, é lidar com as informações adquiridas e saber usar ela para o bem. Uhum. Né? Uma das maiores para mim. Né? De várias, mas é uma delas. E, e eu tinha isso em mãos. E eu não queria só para mim, eu queria compartilhar com uma classe. Nós estamos falando de mais de 1 milhão de pintores.
Eu queria E quantas elevar famílias, né, envolvidas. que vem por trás. Uhum. Só a família deles e as famílias que nós pintamos os imóveis, né? A minha família que eu sustento e a que eu embelezo a casa, Uhum. né? E aí eu sempre pensando em lutar, em tirar a classe daquela situação marginalizada que tava quando eu cheguei na pintura, eu fui lutar. E aí eu peguei aquela desempenadeira e falei, isso aqui é que vai o meu combustível para eu continuar nessa aí quando eu voltar a pintar. Peguei aquela desempenadeira, montei na bicicleta velha que eu tinha, que meu carro tava sem bateria lá, tava muito tempo parado, vazando o óleo. Enfim, fui num vidraceiro e falei, E rapaz, parece que nunca vai sair daquele não, não. estado, né. E eu Não tava, consegue enxergar um passando um momento o momento mais difícil da minha vida. O mais difícil da minha vida foi aquele momento quando eu me acidentei e eu morando de aluguel, com enfim. criança e a mulher do Se eu for falar aqui, não vai é. longe. Aí o que aconteceu? Peguei, montei na bicicletinha usando um colete. Eu tava de colete cervical que tava fraturado. E fui até um vidraceiro para ele desmontar ela para mim e eu com a foto do ucraniano na mão. Falei, eu quero fazer uma desempenadeira. Ele falou, mas vamos assim uma desempenadeira. Eu falei, igual essa aqui. Eu tava com R$ 10 no bolso. Lembro como se fosse hoje. R$ 10 no bolso. Que era para comprar um sachê de molho. Tipo 300 gramas de carne moída. 10 pães. Ali era janta e almoço pro outro dia. E eu, quando eu fui pra lá, eu rezei pra ele falar, não, cara, eu não quero esse dinheiro, vou fazer aqui o que... Eu pedi só um pedacinho de alumínio pra ele, de boxe, pra ele colocar o arrebite, pra ele criar uma alça, pra eu poder, quando eu voltar a passar umas corridas, voltar de uma maneira diferente, né? Porque eu acreditava muito naquilo aí. E aí, quando ele me fez, me trouxe, eu fiquei tão feliz. E aí eu tirei os R$ 10. Falei, cara, vou te dar R$ 10 pra você tomar uma cervejinha. Ele falou, não, cara. Não quero teu dinheiro, não. Fica pra ti. Eu saí feliz demais por ter a ferramenta e muito mais feliz por ele não ter aceitado os R$ 10, porque era outro perrengue que eu ia arrumar em casa com a minha mulher. Aí sim tava É, porque ela não entendia onde eu não, queria mas ela tem chegar. razão, né, você tá com os Era o pouco que nós é, o tínhamos. provedor, né. Ela falou, tem dias aqui que a menina tem até as fraldas e tal, tava usando fralda. Foi o momento mais difícil da vida, só que Deus mostrou o quanto ele é grande, né? Né, Nosso tanto que os pai. filhos a gente teve o prazer de conhecer sua filha também, a gente vê a diferença, né, o teu cuidado também com ela. Tá com quantos anos sua Ela tá filha? com 19. 19, o teu cuidado, não, eu levo, eu busco, eu né. Sempre que posso, eu Então, levo, busco. Eu sou um pai muito presente, a minha esposa também. ah, A não, a gente, gente parabeniza até por isso, assim, e pela né, e graças a Deus passou, tá, né, agora mão na massa, não significa que tá fácil, no sentido, assim, não, continua não trabalhando, paro. não para, é imparável, né, inclusive de ver uma hora tá em Florianópolis, outra hora É, tá e sempre trabalhando no alto padrão também, né, Juliana? sempre. Eu atendo alto padrão, porque foi a minha formação quando eu comecei em São Paulo, né? Uma das áreas mais nobres de São Paulo. Eu comecei no alto padrão, na região Uhum. da Vila Nova Conceição, aquela região da Praça Pereira Coutinho ali. E os arquitetos, assim, como que é tua comunicação e a importância dos arquitetos nesse processo? Eu dou muita atenção, assim, sabe? Público pintor é um, o arquiteto é outro. São públicos diferentes, né? Mas E o cliente é outro. ambos estão no mesmo. Sim. Que é o melhor resultado. E quando eu me mudei pra cá, foi difícil, sim, pra você se encaixar na região, né? Você ir tracionando. Até porque o pessoal daqui, às vezes, é tanta gente que vem de fora. Ah, vamos esperar se É, sentar a poeira, é. arrumar um endereço fixo e tal, para daí Primeira coisa que eu fiz, eu troquei meu chip. Tava me colocar. atrapalhando. Chip de fora, de São Paulo. Uhum. Quebrei e tal. Falei, vou focar aqui. E hoje, eu, graças a Deus, trabalho para um profissional arquiteto, decorador, tenho escritório em Itapema, na qual eu tenho uma parceria, né? Atendo eles, sou um cara. Eu sou tão assim, ó. Os arquitetos, pensa comigo, eu tive esses dias atrás, Juliano, como eu sou tão flexível com esse público, só pra você entender. Porque não é fácil também, né? Lidar com arquiteto, a gente sabe porque é exigente, mas porque quer oferecer para o cliente o melhor É oferecido o o melhor para o resultado. cliente. E eu que tô tô na minha área. Só que é difícil que se colocarem no lugar do arquiteto, igual às vezes você acaba se colocando. Não, eu quero entregar o melhor resultado e às vezes ninguém tá. Eu me coloco porque eu fazendo um trabalho bem feito, É obra.
ela vai ser indicada por aquele proprietário, vai fazer uma segunda obra, vai tá me Sempre. colocando no negócio dela. Uhum. Então eu consigo me colocar. Nem todos os profissionais conseguem se ajustar para lidar com o Uhum. arquiteto. Eu adoro trabalhar com arquiteto. E aí a gente fala aí de o que que você vê que pode agregar? A gente já pode falar um pouquinho, assim, de lançamentos. A gente tá vendo muito, o aveludado, perolizado. O que mais, Juliana, assim, que você tem visto que os arquitetos têm trazido de solução? É, Não a- só os arquitetos, as fábricas, as o auge do cimento queimado acho que já veio, né? E se mas não sei se instalou. se instalou, não É, vejo que vai sair. mas ele teve, Hum, eu acho que ele teve um auge muito maior, né? teve muito maior. É, Aham. mas ele também não vai sair tão cedo. Não, é Porque meio atemporal que fala, é né. isso. Marmorizado também, às vezes O tem que eu os tô vendo é os perolizados. perolizados. Fiz 2 projetos, 3 eu tô nesse escritório de arquitetura de Itapema, eu tô no quarto projeto que é só perolizado. Não todo o imóvel, uns ambientes Uhum. tem perolizado. Inclusive eu tô para uma clínica aqui em Balneário que eu fiz para o cliente, também perolizado. As pedras, acho que as pedras ornamentais naturais que falam, né? Eu acho que em Santa Catarina ela pode ser mais bem explorada. Eu acho que Uhum, eu vejo pouco aqui no uhum, estado, uhum. né? Que é um produto que. É que também não é fácil mão de obra que consiga executar, Isso. né. Porque Sim. uhum, Aí o arquiteto chega lá, apresenta aquilo para o cliente, no projeto, 3D, o cliente aprova. E aí não tem aplicador, então eu prefiro não uhum. me Nem arriscar. especificar também, né. É, Aham. eu Uhum. concordo, eles estão Sim. certíssimos. Se eu não Uhum. tenho quem faça, não adianta eu. Tipo assim, ó, eu fico até com ela na mente delas, né? Eu fico até com vontade de colocar no meu projeto, mas tenho medo de não encontrar uma empresa que realmente aplique e Uhum. aplique bem É, aplicado, até não é? porque na questão do ao longo do tempo, às vezes é uma obra de arte, né, É. então E tem tem que durar. uhum. Não é diferente de uma tinta, né? Sim. Uma tinta, você vai lá, fura a parede e faz um retoque. Uma pedra dessa, que dependendo do lugar que você faz, acabou, você matou. Uhum. Se é uma região onde você empurra um móvel ali, esconde, tá tudo certo. Mas se é no meio de uma parede. Então, quem for aplicar uma pedra dessa, tem que saber o que está fazendo, levar a sério, porque ela tem que ter uma durabilidade, entendeu? Uhum. Mas eu acho que as pedras, eu acho que é uma das O que eu. perolizado e o Perolizado, aveludado também, que é é, aquele, né, que isso, o no toque, né. é, E até o branco tem muitas variações de branco, né. Você bota um vários, perolizado é uma coisa, você bota o aveludado é outra, bota o branco fosco, enfim. vários. Juliana, pra gente o papo tá muito bom aqui, mas a gente vai explorar de, tipo, buscar mais Tá, conteúdos para te trazer mais vezes, mas a gente quer saber, assim, se teve alguma oportunidade marcante em relação à sua presença online. Se teve algo assim que você lembra: "Ó, me deu a oportunidade de chegar", você citou vários exemplos aqui, né, mas, por exemplo, o que eu vi, que foi muito interessante, é o carinho que as fábricas têm contigo na hora que você tá naqueles estandes, né. é. Eh Isso aí, muito aí foi construindo aos poucos, né? Porque, tipo assim, Márcia, ô, Miriam, Miriam, a Márcia as pessoas confundem muito eu e a é, Márcia, que a gente é irmã, né. parece que é mais fácil falar o nome Márcia que o Miriam, não Eu sei. acho que deve ser. Foi porque, pensa comigo, quando eu iniciei, não existia internet. Assim, o meu negócio não era me envolver com a internet para negócio. Foi algo para. E hoje já acontece Ah, isso? não, hoje virou um negócio para mim, para muita Uhum, gente, muitas pessoas que estão na uhum. internet aí. Só que o meu tá atrelado muito a um propósito. É formador de opinião, não é É, influencer, né? é, é, Influencer é uma coisa, e O formador meu de negócio opinião é começou isso aí. É um propósito e porque o influencer, se a gente for olhar o influencer, ele não se envolve em desenvolver produto. Ele não se desenvolve em melhorar um uhum. produto. O meu negócio está atrelado dentro da indústria, é para isso. Para ajudar no desenvolvimento de produto, para Pessoas. pessoas, A montar pintores que vão representar a marca. Hoje eu participo também dentro da fábrica de tinta, tomando decisões quais pintores nós vamos trazer para representar a cara da marca. a marca. Hoje temos o entretenimento, que é o campeonato para pintores, onde o pintor, ele, ano passado, ganhou um carro de R$ 120 mil de Araranguá, em São Paulo, foi campeão nacional. Então, eu consegui criar junto, lógico que
os pintores, eles têm uma importância nisso, porque se não fosse eles, eu não estaria aqui. E hoje eu consigo penetrar dentro do mercado de tinta. Eu posso dizer assim que dentro do mercado tinteiro, quando a gente fala mercado tinteiro, nós estamos falando do lojista, o dono de casa de tinta, o fabricante de tinta, Uhum. o fabricante de ferramenta e o pintor. Eu, basicamente, o mercado, assim, me conhece por essas questões de desde 2014, a gente correndo atrás de trazer soluções para o mercado. Aquilo que eu falei, sair do rolinho, sair daquele pincelzinho, sair daquela lata onde o pintor carregava ela com alça de aço e um cabo de vassoura. Hoje, se você olhar o pintor mesmo, o profissional, o alto padrão, como você fala, ele tem desde lixadeiras, sucção de poeira, Sim. nós estamos falando de E, isolamento. e o que o cliente fala? Ah, o cliente adora, né? Valoriza. Nossa, ele adora, Faz a diferença. porque a gente acaba tirando dele aquela. Surpreende, né? Porque ele fala, e o pó? Essa semana uma cliente me chamou pelo Instagram, eu fechei com ela o apartamento dela em Itapema, um casal de senhores de Criciúma, e os dois filhos moram em Itapema, né? Sempre ela vem para ficar com o neto aqui e tal, comprou um apartamento em Itapema. Desde 2017 ela recebeu a chave, a construtora entregou, ela mobiliou, e aí veio a Covid e deu aquela. E ela falou, Juliano, eu olhando no meu Instagram na lupa, te encontrei, rapaz. Dá pra você vir aqui, me mandou um direct, dá pra você dar um pulinho aqui, que eu vou estar aqui até tal dia, eu queria muito pintar o meu apartamento. E quando eu cheguei, ela já sabia tudo. Eu quero aquele sistema de isolamento que eu vejo nos teus vídeos, eu quero aquele sistema de bom. lixamento, tal. Eu acabei fazendo orçamento para ela e a gente acabou fechando pelos mínimos detalhes. Uhum. Porque quando eu fui fazer a visita técnica no apartamento, ela já sabia. A internet hoje você consegue ir atrás da informação e ter elas em mãos e vender aquilo que eu sempre apresento. Vender a verdade. Então ela já sabia. Então foi o que fez ela. Ela não queria só a tinta. Sim. Ela queria tudo. Menos sujeira, proteger os móveis, a plantinha Ou dela. seja, ela queria qualidade de vida, né? E não tem estresse. Então ela Muito falou, bom. cara, rapaz, eu poderia trazer um pintor meu lá de Criciúma. Mas o pessoal lá ainda não tem acesso a algumas coisas. Ele não. Basicamente, ela quer dizer, ele não tem esse. Descuidado todo. E aí eu vi que você tem, eu quero o teu serviço. Uhum. E aí eu fechei. Então os clientes eles ficam muito felizes quando eles têm as soluções. Tem aquele que não quer comprar, quer economizar, a gente entende, a gente entrega um outro produto mais econômico, né? Entendi. Mais econômico. Mas eu sempre ofereço isso aqui. Uhum. Não tem como fugir. Muito bom. Juliano, para a gente concluir agora, dicas para a gente fechar, que mensagem que você poderia deixar para quem está começando e que está enfrentando algumas dificuldades e a tua projeção de profissão? Para quem está começando, ouvir menos pessoas. Se você acredita na tua ideia, no teu futuro, se você tem um propósito dentro de você, se você acreditar mesmo, porque eu fui por muitas pessoas próximas a mim, eu fui até desacreditado, e eu não joguei a toalha. Então, não abandone aquilo que você enxerga, aquilo que você acredita, que você tem como um sonho. Vá buscar sem pisar em cima e derrubar as pessoas, sabe? É mais doloroso, exige mais, Com certeza. né? Mas é gratificante, tá? E a outra pergunta, qual que foi? Não, era isso. A gente ia perguntar de alguns erros comuns na pintura, mas a gente viu que muita situação tá realmente desses cuidados, né? Já chego Essa, abordando, a gente já abordou aqui, né? isso, já tá no geral aqui. Mas a frase é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Com certeza. É isso aí. A gente também aí nessa implantação da Condo Casa, né, que a gente tá falando aqui hoje, são 10 anos, né? Às vezes a pessoa acha, é da noite, não é do dia pra Não. noite, não é? E quantas vezes você deixa, às vezes, de ganhar dinheiro, e aí ser muitas vezes até desacreditado, porque você tá realmente indo num sonho, né? Ah, mas eu preciso disso, preciso para agregar na visão que você tem, né? E depois a gente fala que assim, não é o dinheiro na frente, o dinheiro tem que ser resultado, né? Isso. Miriam, eu falei 2015, né? Mas desde 2009 com o Orkut eu já estava fazendo meus pequenos vídeos diferentes de qualquer pintor. Eu fazia sempre fui diferente. Se eu tivesse olhado dinheiro,
eu já teria desistido no primeiro ano. Se eu tivesse olhado só o dinheiro, quando a minha esposa falou isso aí não dá certo, eu teria abandonado. Já ia pro Com medo de CLT. acabar meu casamento. Eu tinha um propósito. E todos nós temos um propósito de vida. Então, acredita. Então, por isso que eu não abandonei, porque tinha um propósito. O dinheiro acabou acontecendo naturalmente quando veio esse mercado, esse boom da internet, e eu já tinha um monte de gente me seguindo. Uhum. Aí Daí eu, todo mundo foi cuidar das casas, aí eu inclusive. falei, pô, se tem um monte de gente me seguindo e eu me falaram, não, Juliano, hoje tu é um formador de opinião, tudo que tu fala, cuida que tu fala também, porque tudo que tu fala, dependendo Até existe essa cobrança desse É, outro lado também, né? Aí eu fui aprender a lidar com isso, entendeu? Empresas que mandavam uma coisinha, outra lá, e eu fui entender. Não, peraí, funciona assim, assim. Então as coisas foram acontecendo por acaso. Mas o propósito de melhoria para o pintor profissional brasileiro, esse eu tô carregando comigo até o Esse é o dia. legado. Até o dia que eu der meu último suspiro nessa terra. Legal, Juliano. Parabéns, De viu? verdade. Parabéns Obrigado. à tua esposa também, né? E tua Muitíssimo obrigado. família, por manter tudo isso, porque a gente deseja muito sucesso. E o resto não precisa falar, porque a tua história realmente prova, né, aonde você está agora. E conte com a gente, né? A gente, com os arquitetos que a gente faz parte dos grupos do IAB também, que é o Instituto dos Legal. Arquitetos, Asbeia também, que é forte em Florianópolis, vindo para aqui, para nossa região também, e sempre buscando elevar o padrão da construção civil, imobiliária, condominial, arquitetura, né? É isso que eu sempre acreditei. Entregar o melhor para o público arquiteto, design de interiores, porque eles chegam antes de nós, eles vendem o serviço pronto e acabado e nós temos que representá-los bem. Eu gosto desse público porque eles trazem coisas de exigência, coisas nos projetos, e eu sempre gostei de desafio na minha vida. A minha vida, na real, foi um desafio, né? Então, quando vem os projetos, vai E é ver. sobre isso, né? Não é fácil, né? Sempre vai Não. ter os seus desafios. Não pode falar que tá difícil, né? Não. Mas é desafiador, Eu gosto, e né? eu sou um cara que eu gosto. E dizem que problema é difícil, problema não é tão fácil de você ter. A maioria que a gente tem é Sim, preocupações, né? exato. E se a gente fica focado no problema, não sai dali. Jane, mais uma vez, muito obrigada. A gente quer sempre que você esteja aqui junto com a gente. E quero agradecer também quem assistiu até aqui, os pintores também deixam mensagens, acompanha o Juliano nas redes sociais, porque ele vai estar aí por vários lançamentos, vários treinamentos, palestra, e quem sabe aí o pessoal ganhar um carro de 100 e poucos mil reais aí por participar. Você, pintor, aproveitando aqui, o rei e a rainha da pintura que acontece a cada 2 meses em São Paulo, né? Vai estar dando. É de trio agora, vai pintar uma casinha. São 13 trios. Cada um vai levar 50 mil reais no final da etapa, o trio campeão. Então, a Sherry Williams está impactando aí também no social dos pintores, ajudando eles, colocando dinheiro no bolso. Eles saem de casa para competir. Muito bom. Em bom estilo. Em bom estilo. E vai ter mais novidades aí, logo você vem contar aqui pra gente. Com certeza. É um prazer, Miriam, muitíssimo obrigado, agradece. tá? Aqui é a segunda vez que eu vim aqui na Conto Casa, né? E dessa vez para falar um pouco da minha história e a gente dividir esse assunto foi muito bom. Muito sucesso aí. Gente, a gente agradece vocês também. Condocasa e Condomeeting, tá? Condomeeting é a revista, os eventos, revista nova, tá lá no site da Condomeeting, sempre trazendo conteúdo aí para todo o Brasil. E deixem os comentários pra gente entregar esse conteúdo para mais pessoas, para mais pintores, evoluir todo o nosso Brasil aí e por que não ganhar dinheiro também, né? E fazer as famílias aí mais estruturadas. Com trabalho sempre vai dar resultado, né, Juliano? Com certeza. E muito obrigada e até mais. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.